Deus falou para o profeta. O profeta estava muito, vamos falar da nossa linguagem, muito aperreado. E o Deus disse assim para ele, ó, desce, vai lá na casa do oleiro e desce. Aí o profeta, ele obedeceu. Aí o profeta desceu, foi lá, e quando ele chegou lá, foi que ele viu? Ele viu uma pessoa trabalhando. E ele ficou assim, imaginando, o que é que Deus está querendo falar comigo? Aí, depois que ele viu a pessoa trabalhando, Rose, ele disse assim, ele ficou observando, ele disse assim, mas tem uma roda, porque era como se fosse uma máquina de costura, vocês que têm costume de costurar. Aí tinha uma roda, aí fazia o oleiro, a pessoa que estava trabalhando chamava-se oleiro. Aí tinha uma roda, aí o oleiro rodava a roda e fazia o pote. Aí o profeta Jeremias começou a observar. Então Deus me mandou vir aqui, tem uma pessoa trabalhando, tem uma roda. O que é que Deus está querendo falar comigo? Aí ele observou que a roda, ela rodava de acordo com a velocidade que ela fazia, era de acordo com a mão do oleiro. Se a roda estava devagar, é porque o oleiro estava rodando devagar. Se a roda estava muito rápida, é porque o oleiro estava fazer rápido. Aí ele ficou observando. Aí depois ele percebeu também que de repente o vaso que ele estava fazendo quebrava. E quando quebrava, ele não pegava um pedacinho de barro e remendava não. O que é que ele fazia, que a gente leu? Ele quebrava e fazia de novo. Nós acabamos de louvar aqui que nós queremos ser nas mãos do oleiro um vaso, né? Nós queremos ser na mão do oleiro um vaso. Quando o oleiro está fazendo um pote, quem conhece pote? Pronto. Lá em casa, apesar de a gente morar lá no bairro de Fátima, lá na Avenida Guanambi, lá em casa tinha um pote. Ai, meu Deus. E nós éramos 10, como eu já falei, né? A minha profissão era encher as garrafas. Ai, eu tinha tanta raiva que eu disse, no dia que eu casar, eu quero um gelágua. E esse pote, se ele não tivesse um oleiro para amassar, ele não viraria um pote. Ele ia ser só barro. Então, da mesma forma, somos nós. Se as coisas estão indo bem, Deus está no controle da roda. Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle dessa tarde. Tudo que está acontecendo aqui é o oleiro que está fazendo. Nós somos barro na mão do oleiro. E ele suja as próprias mãos para poder conduzir a nossa vida, para poder nos adireitar. E ele não coloca remendo não. Ele quebra e faz de novo. Gente, e quando nós estamos sendo quebrados, as nossas vontades, muitas vezes, não é a vontade de Deus, não. Quando a gente está sendo quebrado, dói, gente. Porque a gente vai tirando as coisas que a gente gosta. Tem tanta coisa que a gente gosta que não é do agrado de Deus. Mas aí Deus vai quebrando, vai moldando. E você agora à tarde, você orou dizendo que eu quero ser um vaso novo nas mãos do oleiro. Você orou isso. Então quando Deus estiver te moldando, quando Deus estiver te polindo, você não ache ruim não. Olha, eu não quero você assim. Eu quero você uma pessoa mansa. Eu quero você uma pessoa transformada. Porque você é barro na mão do oleiro. Deus, ele tem poder em cima do céu. Deus, ele manda nos anjos. Deus tem poder aqui na terra sobre as nossas vidas. É bem verdade que nós temos a liberdade de escolha. Se nós não quisermos, nós não estaremos aqui, não é verdade? Mas como você levantou a mão um dia e disse, Senhor, eu quero que o Senhor me use, então Deus tem controle sobre a tua vida. E Deus tem poder debaixo da terra
sobre os mortos. Olha que Deus poderoso. Esse Deus merece um glória. Gente, Deus tem poder. Então Ele tem poder para transformar qualquer situação. Deus tem poder para restaurar casamentos. Deus tem poder para restaurar, se for o caso, se você estiver passando um momento difícil, de abrir uma porta de um emprego. Deus tem poder para curar uma enfermidade que os homens já disseram não. Ele é que está no controle de tudo. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor quis. O Senhor quis. E o profeta Jeremias, ele deixa 3 exemplos para nós. O primeiro foi que ele obedeceu. Você tem obedecido a Deus? Você é barro. Você vai voltar para pó da terra. Você é barro. Depois ele se levantou e depois ele desceu. Gente, levantar e descer não é muito estranho, não? São opostos a palavra levantar e descer. Dá a impressão que o profeta ou estava sentado ou estava deitado, quando Deus mandou ele se levantar. E na Bíblia tem várias passagens que Deus manda as pessoas se levantar. Lá em Ezequiel, quando ele falou com Ezequiel, entendeu? Mas hoje ele está falando aqui, é com nós aqui. Ele está dizendo, ó, levante e desça. Desça para onde? Desça para a presença de Deus. Desça para obedecer o Senhor. Porque Ele quer te quebrar e fazer um vaso novo. E quando você for esse vaso novo, você vai ser vaso de honra. Um jarro, um pote que dá para encher água e botar água na geladeira, entendeu? Vocês estão entendendo a metáfora? Deus quer te fazer um vaso de honra. Olhe, quando o profeta Jeremias escreveu esse livro, ele estava preso. Quando ele começou a escrever, era por volta do ano 605 a.C. Aí Deus falou com ele e ele obedeceu. Hoje é 13 de abril de 2019. Que horas são? 5h30. 13 de abril de 2019, Deus está dizendo para você que você se levante e desça. Se levante de onde você está, do seu comodismo, do seu achismo, da sua vontade, e desça para obedecer ao Senhor, porque Ele vai te quebrar, Ele vai te fazer um vaso novo, e grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida nesta tarde. É grandes coisas que o Senhor tem para fazer. Ele está chamando muitos de nós hoje aqui para a mesa da reconciliação, gente. Para a mesa do arrependimento. E não é o arrependimento que você se arrepende só porque você é íntegro, você tem uma certa educação e sabe que errar, quando peca, quando faz algo de errado, poxa vida, está errado. Não. O nome desse arrependimento aí foi o mesmo arrependimento que Judas teve. Judas vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas, né? Que dava mais ou menos 3 salários mínimos. Quanto é o salário mínimo? 998, dividido por 3, 2.994. 3 vezes 8, 24, 2.994. Judas vendeu o nosso Senhor por 2.994 reais, se fosse hoje. Aí depois que ele vendeu, o que a gente faz com 3 mil mesmo, hein? Pronto, compra um carro velho que é uns pedaços, a irmã falou ali. Então, mas quando ele vendeu o Senhor Jesus, quando ele viu o que aconteceu, que foi o nosso mestre, aquele que era capaz de nos dar salvação, ele chorou de arrependimento. Mas aquele arrependimento ali de Judas é de remorso. Era só assim, ixi, eu fiz uma coisa errada. Mas Judas faria de novo. Sabe por que ele faria de novo? Porque Judas era doido por dinheiro. Quando Jesus foi ungido por Maria, ela tinha um nardo muito caro, muito precioso. O que foi que Judas disse? Quem se lembra? Vende aos pobres. Vende aos pobres. Pronto. Judas disse mais ou menos assim, ó. Jesus conhecia a personalidade de Judas. Judas disse assim, epa, não faça isso não, isso daí é caro. Venda e vamos dividir com os pobres. Era ele.
Entendeu? Então ele fazia de novo, ele estava chorando ali, aquele remorso ali. Algumas pessoas dizem que é lágrimas de crocodilo. O arrependimento que nós estamos falando hoje aqui é chamado de metanoia. É o que o apóstolo Paulo falou lá no livro de Coríntios, quando os coríntios realmente se arrependeram. É a mudança de vida. Essa palavra é uma palavra grega. Ela não tem o nome metanoia na Bíblia, mas ela é usada 58 vezes, Zucca, em outras palavras. Você sabe disso. Então, metanoia é mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude. Então, é um arrependimento que leva você para a salvação. É diferentemente do Judas, que ele se arrependeu e levou ele para onde? Para a morte. E essa morte não vem de Deus. O arrependimento que vem de Deus é o arrependimento que te leva para a vida eterna. É um arrependimento que te leva para a salvação. E o que Deus está querendo te dizer hoje é que você precisa mudar de vida. Você é um vaso, você é um barro nas mãos dele. E ele diz que vai transformar vidas nesta tarde, mas você precisa se arrepender. Se você anda com pecado, se anda nas drogas, se anda traindo mulher, se anda traindo marido, não sei qual o problema. É hora, é tarde de arrependimento. Arrepender-se com o arrependimento da metanoia, aquele que te leva para a salvação, aquele que você muda a sua vida, aquele que você muda a sua história, aquele que você muda até o seu falar. Tem gente que quando aceita o Senhor Jesus muda até o nome. Vocês querem um exemplo? Meu marido, o nome dele é Paulo César. Lá na rua onde ele mora, morava na Barão de Aratanha, todo mundo conhece ele por Paulo César. Quando ligam, queria falar com Paulo César, eu disse, Paulo, lá da tua rua. Ele casou e todo mundo conhece ele por Paulo Fernandes. Na igreja, se você chegar lá perguntando, Paulo César, ninguém conhece. Paulo Diácono, Paulo Fernandes. Mas para os clientes dele é Paulo Fumê. Você está entendendo? Então, ele mudou até o nome de Paulo César para Paulo Fernandes. Deus é maravilhoso. Ele muda tudo, gente. Se você tem um gênio ruim, um gênio difícil, Gálatas 5 diz que Deus te dá o fruto do Espírito. A mansidão, o domínio próprio, o autocontrole. Ele tem poder para nos mudar, porque Ele é o oleiro, Ele está amassando. E você hoje diz que queria ser esse vaso nas mãos do oleiro. Você quer essa transformação na tua vida? Então precisa se arrepender das coisas passadas, se arrepender do pecado e voltar. É noite, é tarde, é dia de arrependimento. E essa palavra é agora, gente. O Senhor Jesus, Ele está às portas. Ele está às portas e Ele quer levar aquela pessoa que se arrependeu, não com o arrependimento de Judas, mas que se arrependeu para a salvação. Nós temos uma promessa lá em João 14, que diz, ó, eu fui para o Pai preparar um lugar. E essa promessa é para nós. Nós precisamos ser vaso, barro, que quebrado, mas está doendo, está sofrendo, está machucado, mas é o Senhor que está transformando os vasos, gente. Então, seja vaso na mão do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Ele vai nos dar um novo céu e uma nova terra. Isso é verdade. Todos que estão aqui acreditam que a Bíblia é a verdade? Amém. Todos que estão aqui acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Pois a palavra de Deus diz que Ele vai nos dar um novo céu e uma nova terra. Mas para isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados, deixar o homem velho e vir para o Senhor Jesus. E Ele tem poder para restaurar. Basta nós aceitarmos essa palavra que se diz hoje o Senhor lhe chama. Gente, Jesus é tão maravilhoso que Ele sabe tudo o que você está passando. Às vezes você diz assim, irmã Dulce, é muito fácil você ser pregadora, você ser convidada para pregar e falar umas palavras bonitas. Não, irmão, a gente sofre também. Não, querido ouvinte, a gente sofre também.
Mas nós temos o Senhor Jesus nos consolando, porque nós sabemos que Ele sofreu, Ele foi humilhado, Ele teve uma morte que era a minha morte, porque eu é que sou a pecadora. 1 de Pedro 5,8 diz que quando Cristo se entregou por nós, nós ainda éramos o quê? Pecadores. Mas ainda assim, o seu amor foi tão grande que Ele se entregou por um vaso que não valia nada. Eu era só barro e pó. Hoje eu sou a irmã do Silene. Deus nos abençoa que hoje nós somos pessoas transformadas, regeneradas pela graça. Aleluia. Irmãos, é maravilhoso ser transformado pelo Senhor Jesus. É maravilhoso ser barro nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele, quando está tirando tudo que não vem dele, está tirando as rapinas do nosso coração, o ódio, a amargura, e nos tornamos pessoas diferentes, pessoas que se compadecem com o outro. E o Senhor Jesus nesta tarde diz: você quer ser vaso na minha mão? Pois então desça, se arrependa, que eu te aceito como um filho. E grandes coisas eu vou fazer na tua vida, amém? Amém. Amém. E eu agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus.